Acompanhe a leitura, Êxodo capítulo 3, do 1 ao versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para ele. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o seu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás como os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Peça para Deus falar ao seu coração. Peça para o Espírito Santo iluminar a sua mente.
Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e nós te suplicamos, ó Deus, tende misericórdia de nós e fala ao nosso coração através da Tua revelação, a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, seja derramado sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito Santo aplique no mais íntimo da nossa alma a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, o livro de Êxodo faz parte de um conjunto de 5 livros chamados de Pentateuco. Esse livro, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos pelo profeta Moisés. O que me chama a atenção é que neste segundo livro, o Êxodo, é retratado por Moisés o êxodo do povo de Deus do cativeiro egípcio. Esse êxodo, essa saída se dá, claro, pela mão poderosa de Deus, instrumentalizando o profeta Moisés como libertador do povo de Deus do cativeiro egípcio. Moisés é o libertador, Moisés é o profeta, Moisés é o escritor desse texto. Todavia, Moisés não é o protagonista principal. No palco dessa revelação, no palco desta história, no palco deste êxodo, o protagonista principal é o próprio Deus que está agindo na vida de Moisés e agindo através de Moisés, libertando o seu povo do Egito. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, é o chamado de Moisés ou a vocação de Moisés. Os estudiosos chamam esse texto de relato vocacional. Nesse relato vocacional, ou seja, a chamada de Deus, Deus chamando Moisés, há uma composição de 3 partes. A primeira é a contemplação. Moisés contempla Deus naquela sarça. Segunda é uma introspecção, ou seja, Moisés, ao contemplar Deus, Moisés também tem uma contemplação de quem de fato ele é diante desse Deus glorioso. Por fim, uma missão. Moisés é chamado por Deus para uma missão. Essa composição de contemplação, introspecção e missão é também um relato, não somente no chamado vocacional de Moisés, mas também no relato vocacional de Gideão, no relato vocacional de Jeremias, no relato vocacional de Isaías. Isaías tem a visão de Deus, Jeremias tem a visão de Deus, Gideão e tantos outros profetas tiveram a visão de Deus, tiveram uma introspecção, mas também tiveram uma missão dada por Deus. A gente olha para esse texto, nós percebemos, irmãos, que esse texto não termina no versículo de número 22. Mas, na verdade, esse texto termina no versículo de número 17 do capítulo 4. Porque no versículo 17 do capítulo 4, Deus ainda está chamando Moisés e confirmando esse chamado. E a gente pode definir essa cena do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 17, de tal forma. Tem uma visão, ou seja, uma teofania, a visão de Moisés de quem Deus é, o chamado de Moisés, uma rejeição de Moisés com esse chamado a partir do versículo 1 do capítulo 4, por fim uma confirmação de Deus dizendo para Moisés, não, você vai realizar esse chamado. Não temos tempo para fazer essa exposição até o capítulo 4, mas eu gostaria de me deter nas primeiras partes dessa perícope, que é a teofania, ou seja, a visão, a contemplação de Moisés, de quem Deus é, e o chamado de Moisés, que vai do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo de número 22 do capítulo 3. Mais do que a vocação de Moisés, mais do que o chamado de Moisés, mais do que a percepção em relação ao chamado que Moisés tinha, esse texto revela quem Deus é. Esse texto revela não simplesmente a natureza de quem é Moisés e do seu chamado, mas esse texto revela a natureza de quem é Deus e a vocação que Deus faz na vida de Moisés. O texto não está para revelar simplesmente quem é este profeta Moisés,
mas principalmente o texto está para revelar quem é Deus e o que Deus faz na vida deste profeta, na vida de Moisés. O que me chama a atenção, irmãos, é que Moisés tem a contemplação de quem é Deus, Moisés tem essa convocação de Deus, Moisés tenta rejeitar essa convocação, mas no final Deus confirma essa vocação. Nesse chamado, portanto, há uma revelação de quem é Deus e a revelação de Deus salvando o seu povo, ou melhor, planejando a salvação, a redenção do seu povo. É por esta razão, meu querido irmão, que nesse texto nós vamos meditar no seguinte tema: a revelação de Deus para a salvação do seu povo. A revelação de Deus para a salvação do seu povo. E é preciso entender que a obra de redenção, ou seja, essa obra de resgate que Deus faz com um povo que está cativo no Egito, tipifica uma libertação que Deus faz em Cristo em nossas vidas. A obra da redenção, portanto, é tipificada aqui pela libertação do cativeiro. Há uma revelação de quem Deus é, a revelação de Deus para a salvação do seu povo. Quem é Deus? Quem Ele é? Primeira verdade, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que revela poder sobre toda a criação. Deus é Todo-Poderoso, que revela poder sobre toda a criação. Acompanhe o texto comigo, versículo de número 1. Diz assim um texto: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2, toda a igreja, vamos lá. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia, ou melhor, não se queimava. A primeira revelação de Deus aqui nesse texto, irmãos, está no fato de que Deus aparece, o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. O slogan da igreja presbiteriana é justamente essa ideia de uma sarça que está queimando, mas que não é consumida pelo fogo, esta sarça. A ideia, portanto, apresentada aqui nesse texto é que Deus está no meio da sarça, como diz o texto mais à frente, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, ou seja, Deus está ali presente, no meio da sarça, uma árvore que naturalmente, se o fogo chegar nessa árvore, nessa sarça, naturalmente essa sarça seria consumida pelo fogo, seria queimada pelo fogo, mas essa sarça ela não é consumida, essa sarça ela não é queimada e consumida, destruída pelo fogo. Deus faz com que o fogo seja neutralizado. A destruição que o fogo pode causar em uma árvore, propriamente aqui nessa sarça, está sendo neutralizado pelo próprio Deus. E a sarça, que naturalmente seria consumida pelo fogo, não é consumida pelo fogo. Veja que Deus está aqui revelando esse poder que Ele tem sobre a criação. O fogo não tem capacidade de poder, porque foi neutralizado por Deus para não consumir aquela sarça. Deus faz com que aquela sarça não seja destruída nem plenamente consumida pelo fogo. Algo totalmente extraordinário, algo incomum, algo que foge do natural, que é transcendente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Foi algo tão maravilhoso que Moisés ficou atento e se aproximou para ver o que estava acontecendo, porque a sarça ela não se consumia, ela não era destruída pelo fogo. Deus estava ali,
A primeira verdade do que isso significa, meus irmãos, é que Deus é todo poderoso e revela poder sobre toda a criação. O fogo não estava destruindo nem consumindo aquela sarça, e a sarça não estava sendo consumida por aquele fogo. Deus tinha total e pleno controle sobre aquela sarça, sobre aquele fogo, porque Deus tem pleno controle sobre toda a criação. Me lembro do Evangelho de Cristo, os discípulos no mar, uma grande tempestade e Jesus dormindo. Os discípulos temerosos, com medo, pensando que iriam morrer ali naquela tempestade, foram acordar Jesus. Jesus respondeu para eles: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Jesus disse então para aquela tempestade, para o vento e para o mar se aquietarem, e o vento e o mar se aquietaram, porque Cristo, Deus, Ele tem poder sobre toda a criação. Nas palavras do teólogo chamado D.A. Carson, ele disse que naquele momento o vento olhou para o mar, e o vento disse para o mar: o nosso Criador está falando, vamos nos aquietar. Queridos, o Deus que cremos é o Deus que tem total poder sobre toda a criação. Tudo é criação de Deus e Ele é o Criador de todas as coisas. O homem, ele pode até se rebelar contra Deus, os anjos podem até se rebelar contra Deus, mas nada foge da determinação e do controle de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que precisamos entender que Ele é onipotente e tem poder sobre toda a criação. Muitas vezes nós ficamos abalados com as catástrofes, com as tragédias, com as tribulações da vida. Ficamos muitas vezes, irmãos, desesperados, mas deixa eu dizer algo para você, baseado no texto, na revelação de quem Deus é. Ele tem domínio, Ele tem controle, Ele tem nas palmas de suas mãos o controle, o governo, a presidência de todas as coisas, inclusive até mesmo das nossas tribulações e das tempestades que nós passamos na vida. Nada foge do controle de Deus. Por isso nós podemos confiar, nós podemos buscar a sua presença, buscar o seu socorro, buscar a sua intervenção, porque basta somente uma palavra de Deus para tudo se aquietar, para a tempestade ir embora, para o mar se abrir, a sarça se aparecer, queimando, mas não se consumindo, porque Ele é poderoso e tem poder sobre toda a criação. Um dos fatos inquestionáveis, infelizmente, nos nossos dias é que a igreja, de uma forma geral, não conhece o Deus revelado pela palavra. Muitos querem experimentar um Deus revelado pelo misticismo, um Deus revelado pelo sincretismo, um Deus revelado pelas experiências subjetivas e particulares. Mas, meu querido irmão, nós precisamos conhecer o Deus revelado na palavra. Este é o Deus verdadeiro. E o Deus revelado pela palavra é o Deus todo-poderoso que tem poder sobre toda a criação. Segunda verdade: quem é Deus, quem Ele é o Deus santo que revela fogo consumidor. Ele é o Deus santo que revela fogo consumidor. Meus irmãos, acompanhe o texto, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: Moisés, Moisés. Ele tem total conhecimento, ele sabe quem é todos, ele sabe qual é o seu nome. O mesmo Deus que disse: Samuel, Samuel,
E Samuel disse: eis-me aqui. Jeremias disse: eis-me aqui. Isaías disse: eis-me aqui. Abraão disse: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A pergunta que a gente pode fazer para o texto é: por que Deus interrompe a ida de Moisés à sua presença? Porque note que Moisés está indo à presença da sarça, à presença de Deus. Mas Deus imediatamente diz: não te chegues para cá, no versículo 5. Não venha para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A verdade, meu querido irmão, é que Deus é santo, puro, perfeito, incomparável em justiça, em sua glória, em sua majestade, totalmente santo. E Moisés é um pecador. As sandálias, os pés de Moisés estão impuros, simbolicamente mostrando aqui a verdade de que Moisés, ainda sendo chamado por Deus para ser profeta e mediador, ainda assim Moisés é um pecador e não pode por si mesmo estar na presença de Deus, porque ele, pecador, estando na presença de Deus, ele seria imediatamente consumido pelo fogo do Senhor, porque Deus é santo. E o pecador, na presença de um Deus santo, é condenado. Um pecador, na presença de um Deus santo, vai receber juízo de Deus, fogo de Deus. Porque Deus abomina não apenas o pecado, mas abomina o pecador. É por isso que Deus diz: não venha para cá. Porque a terra em que estás é terra santa. Agora veja bem, onde é que Moisés estava? Moisés estava no deserto de Midian. Ele não estava na Palestina, não estava em Jerusalém. O que torna a terra santa não é a característica da terra, o lugar da terra, mas é a presença de Deus ali. Não é a terra que é santa, é Deus que é santo e que está ali manifestando a sua santidade e a sua glória. A santidade de Deus foi tão grande na vida de Moisés. Note o que diz o texto no versículo de número 6, a parte final do versículo 6, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Porque temeu olhar para Deus. Esse relato vocacional acontece com todos os profetas. Com Abraão, com Jeremias, com Gideão, o juiz, com Isaías. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Uma sensação de morte, de temor, porque diante de um Deus santo, a sensação que deve ter e existir em nosso coração é a de temor, porque somos pecadores impuros, merecedores de um juízo, e Deus, Ele é santo e vai aplicar a sua justiça. É uma sensação de quebrantamento, de temor, de reverência. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em dias em que, pela falta do conhecimento de quem é Deus, as pessoas demonstram os seus relatos com Deus, escrevem os seus relatos com Deus, testemunham, os seus relatos com Deus, e são relatos totalmente contrários aos relatos bíblicos. Pessoas que tiveram um encontro com Deus e ficaram conversando com Deus como se estivesse conversando com uma namorada ou um namorado. Pessoas que falaram que tiveram um encontro com Deus enquanto se barbeava. Deus estava no banheiro, e naquele livro, Bom Dia Espírito Santo, está lá o autor dizendo que ele teve um encontro com Deus, Deus apareceu para ele estava se barbeando e conversando com Deus como se fosse alguém qualquer. Há pessoas que diante de um encontro com Deus não manifestam essa reverência porque não sabem quem é Deus. E as pessoas querem pular na presença de Deus. E as pessoas querem gritar na presença de Deus. E as pessoas querem dançar na presença de Deus.
Não foi esse sentimento que houve em Moisés, não foi esse sentimento que houve em Isaías, não foram estes sentimentos que estavam em Jeremias, não foi este sentimento que estava em Abraão, não foi este sentimento que estava nos apóstolos, em Paulo. Meu querido irmão, Deus, Ele é santo, e quando a igreja tem um encontro com Deus, a igreja se dobra de joelhos, teme ao Senhor, reverencia o Senhor, porque somos irmãos totalmente dependentes de sua graça e de sua compaixão. Deus, Ele é santo e revela fogo consumidor. Foi esse fogo consumidor que consumiu Nadab e Abiú, porque quiseram estar na presença de Deus de forma indevida. Foi esse fogo consumidor também que disciplinou 2 pessoas lá no livro de Atos, porque quiseram estar na presença de Deus de uma forma indevida. É este fogo consumidor que é descrito também lá no livro de Hebreus, que Deus também é graça, como também fogo consumidor. Não podemos perder a verdade de que o nosso Deus, Ele é santo e revela também justiça. Revela também este fogo consumidor. É por isso que Ele disse para Moisés: Moisés, não vem para cá. Moisés, você precisa de um mediador, para que você tenha acesso a mim, porque você ainda também é um pecador. A terceira verdade, meu querido irmão, quem Deus é? Quem Ele é o Deus da aliança, que expressa plena compaixão. Ele é o Deus da aliança que expressa plena compaixão. Acompanhe comigo o versículo 6. Vamos ler juntos. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7, todos juntos. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Veja que o texto no versículo 10, no versículo 7, ele começa dizendo: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus, Ele é santo e revela justiça, mas Ele também é o Deus da aliança, que expressa plena compaixão. O seu povo, embora seja um povo manchado pelo pecado, um povo distante de Deus, murmurador, e Deus sabia muito bem quem era este povo, ainda assim Deus manifesta compaixão para com esse povo, Deus manifesta misericórdia para com esse povo, e diz para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, e eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento. A palavra conhecer, eu falei um pouco hoje na escola dominical, não tem a ver, irmão, simplesmente com o conhecimento teórico. Mas a palavra conhecimento tem a ver com experiência, com relacionamento. Quando diz que Abraão conheceu Sara, é porque Abraão teve relacionamento com Sara, afeto. Conhecimento de Deus, portanto, não é um conhecimento teórico apenas dele conhecer, saber, mas é um conhecimento experimental. A palavra hebraica, ela descreve esse conhecimento experimental, relacional. O texto diz que Deus, Ele conheço-lhe o sofrimento. Deus sofreu. Deus experimentou sofrimento para que Ele possa conhecer esse sofrimento de uma forma experimental. Meu querido irmão,
nós olhamos para esse texto e nós percebemos que Deus revela compaixão, plena compaixão, porque Ele sente a dor do outro. A palavra compaixão tem a ver com isso, sentir a própria dor do outro. Ele sentiu a nossa própria dor. Porque ao longo da revelação bíblica, o próprio Deus se fez carne. E o próprio Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz lá em João, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Alguém que não tinha pecado algum, mas sofreu pelos nossos pecados. Alguém que não tinha nenhum erro, nenhuma transgressão, mas sofreu pelas transgressões do seu povo. Diz o profeta Isaías, antes mesmo de Cristo vir e nascer em Belém, que ele seria moído pelas nossas transgressões. Ou seja, Deus, Ele conhece o nosso sofrimento, porque Ele sofreu o sofrimento causado pelo pecado de toda a humanidade. Ele tem total compaixão por nós, porque Ele sabe o que é padecer, porque Ele sabe o que é sofrer, porque Ele sabe o que é estar em humilhação. Agora, veja o texto no versículo 8, porque ele continua. Ele diz: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E a terceira, ou melhor, a quarta verdade, meu querido, é que Ele é o Deus misericordioso que manifesta poderosa redenção. Ele é o Deus misericordioso que manifesta poderosa redenção. Ele é o Deus da aliança, e essa aliança é descrita no versículo 6, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o Deus de aliança que tem uma compaixão para com o seu povo. Mas esse Deus também é um Deus misericordioso que manifesta poderosa intervenção. Ele tem compaixão, mas Ele também intervém. Diz o texto que ele desceu, versículo 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Por isso desci. Note que até agora o profeta Moisés não está aparecendo. Toda a obra redentiva de salvação, de libertação do povo do cativeiro, vem de Deus, Deus agindo. Deus tem compaixão. Ele, diz o texto, versículo 7, a parte final: conheço-lhe o seu sofrimento. Ele sofreu na cruz, Ele sabe o que é dor, mas Ele vai livrar o seu povo do cativeiro. Ele diz: eu desci a fim de livrá-lo. Ele desceu. Essa linguagem, irmãos, é muito interessante, muito importante, porque, veja, Ele desce para o quê? Para fazê-los subir. Versículo 8, desci para fazê-lo subir. É a linguagem do Evangelho, meus irmãos, porque Deus desceu. Porque Deus deixou a sua glória. Cristo abnegou a sua própria glória. Ele desceu, e desceu em semelhança de homem. E lá no livro de Efésios diz que o próprio Cristo obedeceu ao Pai e obedeceu até a morte e morte de cruz. Filipenses, diz o texto, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, eu vou descer para libertá-los, livrá-los e fazê-los subir. Cristo desceu, se encarnou, com mão poderosa, Ele manifesta total redenção do seu povo por meio da sua obra. Lá em Efésios, capítulo de número 4, falando sobre essa descida de Cristo na encarnação para redimir o seu povo, diz o texto em Efésios capítulo 4, versículo de número 7 e 8, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Verso 9, ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quando diz que ele desceu até as regiões inferiores da terra, ele desceu até esse mundo pecaminoso, algo que é totalmente inferior à glória e à eternidade em que ele estava. Ele se encarnou, ele padeceu, ele foi humilhado em seu nascimento, humilhado em seu crescimento, foi humilhado em sua obra na cruz do Calvário. Tudo isso para nos fazer subir, nos libertando do cativeiro não egípcio, mas o cativeiro das trevas, o cativeiro do inferno, o cativeiro do mal, o cativeiro do império das trevas. Ele nos libertou por meio da sua obra. Lá em Êxodo capítulo 3, ele desceu, ele se humilhou, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. É por meio da obra de Cristo Jesus que nós somos resgatados de todo cativeiro maligno. É porque Cristo desceu que nós somos libertos das obras infrutíferas das trevas. É por causa de Cristo Jesus que desceu e morreu numa cruz que os nossos pecados são perdoados. É por causa de Cristo Jesus que desceu e foi crucificado que todo principado e potestade não tem mais poder e domínio sobre a nossa vida. É por causa de Cristo Jesus que desceu e foi humilhado numa cruz, sepultado, que nós somos mais que vencedores. É por causa de Cristo Jesus, meu querido irmão, que desceu, foi crucificado e morreu, que nós recebemos vida. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 13, que por meio da sua morte, da sua descida ao túmulo, nós ressuscitamos, nós recebemos vida. Ele desce, morre, para que o seu povo seja redimido do cativeiro maligno e tenha libertação. Mas o que é isso? Quem é Deus? Quem Ele é? Ele é o Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Ele é o Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Acompanhe o texto, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Na cena agora Moisés entra, e Moisés entra porque Deus está o chamando: eu vou te usar como instrumento para livrar o meu povo do cativeiro. Mas me parece que Moisés está em dúvida, está com medo, temeroso, porque ele diz: quem sou eu? Quem é Moisés? E de fato, irmãos, Moisés não está equivocado.
ele de fato é incapacitado para essa obra. E Deus não o reprime dizendo: não, Moisés, você tem potencial, você tem capacidade. Não, Deus não faz isso. Deus reconhece a sua natureza pecaminosa, mas pelo contrário, Deus diz: eu estarei contigo. No versículo de número 12, diz o texto: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Moisés não reprime, ou melhor, Deus não reprime Moisés. Deus não diz para Moisés: Moisés, você tem muito potencial. Deus não faz uma terapia coach com Moisés, dizendo: Moisés, você tem capacidade, você é bom, você é forte. Olhe para o espelho e repita 3 vezes: eu sou o cara. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Pelo contrário, Moisés diz: quem eu sou? Quem eu sou para ir a Faraó? E de fato Moisés é um pecador que está distante de Deus, que não pôde nem entrar na presença do Senhor, porque Deus disse: não venha para cá. Mas a grande questão, irmãos, não é quem é Moisés, a grande questão é quem é Deus. Na nossa vida, a grande questão não é quem nós somos apenas, mas é quem é Deus em nós. E Deus responde para Moisés, não reprimindo a sua resposta e dizendo que ele estava errado. Não, Deus não disse que ele está errado, mas Deus disse para Moisés: sim, Moisés, você é fraco, mas eu sou forte, eu estarei contigo. E este será o sinal de que te enviei. Deus olha para o futuro e faz Moisés ter uma contemplação do futuro, dizendo: tudo vai acontecer. Você vai para o Egito, você vai libertar o meu povo do Egito, vai tirar o meu povo do Egito, e você vai conduzir o meu povo para esse monte. E este será o sinal de que daqui a um tempo você vai estar aqui nesse monte, adorando, servindo a Deus. Em outras palavras, irmãos, Deus já tem total convicção do que iria acontecer. Por meio da sua presciência, por meio dos seus decretos, Deus já sabia que a redenção estava garantida, que seria eficaz. E este era o sinal: Moisés, nesse monte você vai me servir depois da libertação. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou libertar o meu povo, vou descer para fazê-lo subir, e você vai ser um instrumento de toda essa obra de redenção. E tudo isso vai acontecer, porque você vai voltar, e este vai ser o sinal, porque nesse monte você vai me servir. Ou seja, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele planejou. Deus vai fazer acontecer esta obra redentiva, não por quem é Moisés, mas por quem é Deus na vida de Moisés. Meu querido irmão, nós podemos ter essa graça de que nós somos alvos dessa misericórdia e dessa fidelidade de Deus, não porque somos bonzinhos, não porque somos capazes, não porque temos potenciais, não, espiritualmente falando, nós estamos distantes da glória do Senhor, mas porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus desceu até nós, porque Deus se encarnou, porque Deus nos livrou, e essa obra vai ser completada, porque Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. A obra da redenção na nossa vida não tem coparticipação nossa. Nós somos apenas instrumentos da graça. Como Moisés foi um instrumento da graça. Deus disse para Moisés: Moisés, vai acontecer tudo. Tudo vai acontecer. E você vai subir e vai voltar para me servir nesse monte como sinal. Na nossa caminhada cristã, muita coisa pode acontecer. Na nossa caminhada cristã, meu querido irmão, a gente pode fracassar. A gente pode cair, ser perseguido. Você pode passar por tribulações, dificuldades, pensar em desistir, renegar a fé, sofrer,
passar por tribulações, dificuldades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus ele começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele planejou na sua vida. Pode doer, você pode sofrer, mas que um dia você vai subir, você vai, porque aquele que desceu, desceu para te fazer subir. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Por fim, em último lugar, quem é Deus? Ele é o Deus eterno que demonstra gloriosa esperança. Ele é o Deus eterno que demonstra gloriosa esperança. Versículo 13 e 14 é um dos textos mais impactantes, revelador da pessoa de Deus em todas as Escrituras Sagradas, porque é o texto onde é apresentado o nome de Deus. Veja o que diz o texto, versículo 13: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Versículo 14: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E mais uma vez ele faz uma menção à aliança que ele faz com o seu povo. Me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele é o Deus eterno. O nome de Deus revela a sua eternidade, e esse nome demonstra a gloriosa esperança que temos em Deus. Quando a gente olha para esse texto, esse termo aqui, eu sou, ele é traduzido literalmente no inglês como Yahvé. Na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, esse termo ele é traduzido sempre com a palavra Senhor. A palavra Senhor, quando você lê que estiver em caixa alta, é literalmente esse nome aqui, Yahvé, o nome eu sou. Interessante que o texto diz, o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou me enviou a vós outros. Esse nome de Deus revela a eternidade de Deus. Deus, ele não era, mas ele é. Deus, ele não é uma coisa e é outra ao longo dos tempos. Deus, ele não é imutável. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda a sua personalidade, os seus atributos. Pelo contrário, esse nome revela quem Deus é, ou seja, Ele é o Deus eterno que demonstra gloriosa esperança. Ele não é o Deus que era, Ele não é simplesmente o Deus que irá ser, mas Ele é o Deus que é. Ele foge daquilo que a nossa racionalidade está limitada, Ele foge do tempo, Ele foge do passado, do presente e futuro, e Ele é transcendente na eternidade, Ele é eterno. Na eternidade não existe tempo. Ele é o eu sou. E é assim que Deus se apresenta para Moisés, e é assim que Deus se revela para Moisés. Vai Moisés e diz que não o que era, mas o que é, o eu sou, te enviou para libertar o meu povo do Egito. Versículo de número 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: Senhor, o Deus de vossos pais, mais uma vez a missão da aliança, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tenho sido feito no Egito, a parte final do versículo 16. A orientação de Deus para Moisés é o seguinte: Moisés vai e não fala com toda a congregação primeiramente, mas fala primeiro com os anciãos, com os líderes. A palavra ancião aqui, irmãos, no hebraico é a mesma palavra para presbítero.
é a mesma palavra transliterada no grego, no Novo Testamento, para presbítero. E a ideia é que Deus está orientando Moisés a falar desse plano de redenção, primeiramente para os presbíteros da congregação de Israel. Ele convoca os presbíteros, fala com os presbíteros, orientando os presbíteros, mostrando a verdade de Deus, para que por sua vez possam assim mostrar a verdade do Senhor para todo o povo. E no versículo 17 ele diz: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu. E ele mostra essa terra gloriosa que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, os presbíteros da igreja, ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou agora, deixa-nos ir. Versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Veja a onisciência de Deus, ele já sabe do que vai acontecer. O apóstolo Paulo, até mesmo interpretando o texto do Êxodo, ele diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para revelar as maravilhas do poder de Deus no Egito. E ele continua no versículo 21 dizendo: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Porque essa obra, ela é eficaz, porque quem está à frente dessa obra é o grande eu sou, aquele que é eterno, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o criador e o consumador de todas as coisas. Ele é eterno. É por isso que há esperança para aquele povo de redenção, porque era o Deus eterno que estava à frente. E essa esperança, ela revela também a providência de Deus, porque eles saem não pobres, precisando de assistência, mas eles saem com joias de prata, joias de ouro, com vestimentas. É o Deus que está providenciando e sustentando o seu povo nessa caminhada, da saída do cativeiro até a terra de Canaã. É Deus que sustenta a nossa vida, irmãos. É Deus que vai sustentar a nossa caminhada dia após dia. O Deus que planejou é o Deus também que providenciou. É Ele que vai sustentar. É Ele que vai nos conduzir. Porque Ele desceu para nos fazer subir. E nós estamos subindo esse degrau, dia após dia. Caminhando. Dia após dia, com lutas e dores, mas estamos caminhando. Progressivamente, subindo. Vivendo em santidade. Deus nos sustentando dia após dia. Até um dia, meus irmãos, de adentrarmos na Canaã celestial, uma terra que emana leite e mel. Isso vai acontecer, porque Deus é o Deus eterno, que demonstra gloriosa esperança para o seu povo. Fiquemos de pé, convidar o grupo de louvor, nós vamos orar.